Irmãos, vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos dê a direção. Senhor, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade que temos de poder estar aqui para aprender mais a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor nos ilumine a mente para compreendermos o que o Senhor tem a nos ensinar e que estas verdades sejam aplicadas aos nossos corações. Muda o que tem que ser mudado em nossas percepções, em nosso conhecimento, para que possamos cada vez mais conhecer o Senhor e andar com o Senhor conforme a Tua Palavra. Abençoe cada aluno e aluna que aqui está, os irmãos desta igreja, a liderança, que Teu nome seja exaltado aqui, sempre, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente vai continuar a sequência da aula anterior, pôr o slide aí para nós. Apesar que algumas coisas já foram tratadas, a gente vai só relembrar bem rapidamente, para não tomar tempo sobre aquilo que já foi tratado. Primeira coisa, eu mostrei aos irmãos na última oportunidade sobre o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra, para introduzir um pouco sobre essa questão de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. E aí eu então apresentei aos irmãos, para nós entendermos aqui a narrativa de Gênesis capítulo 1. O verso 1 é o resumo de tudo aquilo que vai ser detalhado a partir do verso 2, e isso tudo é resumido no capítulo 1. Então o verso 1 é o resumo, e aí nós vemos essa mesma estrutura e esse mesmo estilo apresentado no próprio capítulo por Moisés, quando ele resume a criação do homem no verso 27, e depois vai dar um detalhe sobre a criação do homem e da mulher no capítulo 2, verso 4 a 25. Então já vimos isso, não vou demorar aqui. Verso 2 é o primeiro ato criativo de Deus, e aí então se segue os detalhes até o verso 31, os processos de todos os atos de criação de Deus nos 6 dias, descansando no 7º dia. Está claro para os irmãos, né? Já falamos sobre isso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí eu mostrei para os irmãos o que quer dizer no princípio. O princípio quer dizer que Deus cria inclusive o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço é para a matéria e não para o Criador, ou seja, antes do princípio não existia nada a não ser o próprio Deus. Isso aí às vezes parece não ter muita importância, mas nós encontramos às vezes crentes sinceros acreditando que os anjos existiam antes do princípio, que o mal já existia, e assim por diante. Já ouviram falar alguma coisa nesse sentido? Né? Eu já ouvi na minha própria igreja. Então, às vezes a pessoa não para pensar que se os anjos existissem antes do princípio, então eles são eternos como Deus. Ou se o mal existia antes do princípio, então o mal seria um Deus mau, seria uma entidade que estaria ali competindo com Deus, como é a visão dualista, a visão de Zeus e Hades. Então, as pessoas não param para pensar, às vezes, nas consequências das suas falas, e que isso traz implicações sérias no que diz respeito à Bíblia e à teologia. Então, partindo dessa narrativa, nós entendemos claramente que no princípio é o princípio mesmo, dos céus e da terra. Céus que envolve, que eu já mostrei para vocês, o firmamento, envolve o universo e envolve a habitação dos anjos. Mas Deus está preocupado em nos mostrar como a terra foi criada, como o habitat do homem foi criado. Então esses são alguns princípios que não podemos esquecer. Ainda, isso aqui eu já exatamente o que eu acabei de dizer. No princípio quer dizer o princípio do tempo, do espaço e da matéria. O Salmo 90 verso 2 também, vocês para os irmãos da última aula, onde Moisés também fala que Deus é Deus de eternidade a eternidade, ou seja, Deus é Deus em qualquer tempo. Deus não está preso a tempo, Deus não está preso à sucessão de momentos. Por exemplo, nós temos hoje a teologia relacional, já ouviram falar dela? Teologia relacional, que defende que Deus não intervém na história, que Deus ele tem que tomar decisões na medida que nós tomamos as nossas decisões, ele então se adapta às nossas decisões. Então esta visão da teologia relacional é uma visão completamente contrária ao que a Escritura diz.
Deus não está, Ele não é um espectador da história para tomar as suas decisões de acordo com as decisões da humanidade, mas Ele decretou as decisões da humanidade. Ele governa e faz com que os seus decretos sejam de fato exercidos. Ou Deus é o Senhor da história, ou Ele é apenas um espectador da história. E sinceramente, crer em um Deus que é o espectador da história, preferiria ser ateu do que crer num Deus assim, porque é um Deus completamente fraco, um Deus inútil. Agora nós cremos em um Deus que não depende de nós, não precisa de nós para ser quem Ele é, e Ele faz tudo segundo a sua vontade livre, como diz a Confissão de Fé de Westminster. Então esse princípio bíblico é fundamental, mas essa ideia de que Deus governa a história, ela não nos leva ao medo, ao afastamento de Deus, ao contrário, nos leva a confiar nele. Como você poderia confiar em Deus que não governa a história? Você poderia confiar em Deus que você não tem certeza que as suas promessas redentoras serão de fato cumpridas, porque Ele está na dependência das decisões humanas para tomar as suas próprias decisões. Então isso é completamente inconcebível em termos bíblicos. Mas o homem, eu estava lendo o livro do Sproul, que ele fala o seguinte, sobre a teologia reformada, ele fala assim: todo homem nasce pelagiano. E muitos crentes, ainda que sinceros, eles ainda vivem como pelagianos, humanistas, que olham para Deus e querem interpretar as ações de Deus do ponto de vista puramente humano, e julgar as ações de Deus sendo justas ou não justas, de acordo com o seu ponto de vista. Então essa visão pelagiana, ela faz parte da nossa própria natureza. Nós queremos ser independentes de Deus. Nós queremos tomar as nossas decisões independente das decisões de Deus. Isso aí nós vimos lá no Éden, quando Adão peca, e é proposto a ele era exatamente isso, de ter um conhecimento elevado, um conhecimento que os tornassem divinos. E esse sentimento continua no homem depois da queda. Então vamos lá. Deus criou tudo a partir do algo que não existia, já mostrei para os irmãos também, porque a matéria não é pré-existente, então ela não é eterna como Deus é. Ela começa a existir a partir desse momento que Deus cria. O mundo não veio naturalmente com uma explosão, até porque seria uma questão de lógica, não precisa de muito esforço. A gente vai ver depois um videozinho de Sussuação dele, e vai falar bem prático sobre esse assunto. Mas se você acreditar que a explosão ocorreu para que tivéssemos tudo que nós temos aqui, a pergunta natural é: o que existia antes da explosão? Que causou a explosão? E aí a próxima pergunta é: o que existia antes do que existia antes da explosão? E a outra pergunta é: o que existia antes do que existia antes da explosão? E assim você vai ter uma infinidade de perguntas, porque a sua mente necessariamente tem que caminhar para uma causa primária. Uma causa primária que não é causada por nada. E isso seria Deus. É o que Aristóteles pensava. Só que Aristóteles pensava que há um motor, uma causa primária, que outras causas vêm depois menores. Então há uma causa principal que leva a outras causas menores. Mas não é essa a visão bíblica. A causa é Deus, que não é causado por nada, e Ele causa tudo. E Ele faz tudo vir a existir. É o que está em Gênesis capítulo 1. Então veja que é bem profunda essa questão toda. Ele criou todas as coisas, céus e terra, nessa afirmação que mostrei aos irmãos. E outra coisa importante para o meio evangélico atual é que Deus não precisava criar nada. E Ele não precisava criar nada para ser quem Ele é. Porque se Ele precisasse criar alguma coisa para ser mais do que Ele é, então Ele não era perfeito. Porque o perfeito é perfeito. Ele não precisa de mais nada. Está completo. Deus não está em evolução, não está em aperfeiçoamento. Então quando Ele cria todas as coisas, Ele não cria porque Ele tem uma necessidade de criar para ser um Deus mais poderoso do que já era. Ele cria porque Ele quis criar, e a razão é essa, simples assim, porque Ele quis criar. Ele tem uma vontade livre, quis
que é para a sua glória, para o seu louvor, mas não por uma necessidade no seu ser de que se ele não criasse, ele não seria quem ele é realmente. Então isso é um golpe no nosso orgulho, porque nós achamos que Deus precisa da gente. Nós achamos que Deus sem a gente, coitado dele. A igreja sem nós, ela não vai sobreviver. Sem os nossos dons, sem a nossa inteligência, sem a nossa capacidade, sem o nosso esforço, a igreja não vai continuar. Nós não afirmamos isso claramente, mas muitas vezes os nossos sentimentos e o nosso desejo, o nosso ego clama por isso, em dizerem para nós mesmos que Deus precisa de nós. Mas Ele não precisa de nós. Ele nos usa para a sua glória, para o seu louvor, mas não porque sem a gente Ele não seria quem Ele é, ou os seus planos não seriam executados, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, como disse Jó. Isso aí é um golpe no nosso orgulho. Aí o verso 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem alguns críticos liberais falam que Moisés teria utilizado aqui de uma lenda babilônica, de Tiamat. Lembra daquele desenho, Caverna do Dragão? Tem lá o dragão, lá o Tiamat, e tinha o mestre dos magos, e o Tiamat é uma lenda babilônica. E que houve uma luta divina, e eu me lembro mais dos detalhes dessa luta divina, mas eu sei que o corpo de Tiamat foi repartido, e uma parte formou a terra, a outra formou os céus. E aí então Moisés teoricamente teria tomado conhecimento dessa mitologia babilônica e utilizado dela para poder falar aos hebreus. Mas é óbvio que essa afirmação ela não tem qualquer fundamento bíblico. Primeiro que lá em Atos capítulo 7, no sermão de Estevão, ele diz que Moisés era um homem conhecedor, erudito na sua época, em que ele conhecia toda a ciência dos egípcios, o que demonstra que Moisés era um homem muito culto. Ele teve a melhor escola da época, conhecia todas as mitologias da época. Agora ele vai usar a mitologia para tirar a mitologia do coração do povo? Se o propósito de Gênesis é mostrar ao povo quem é o verdadeiro Deus e tirar toda a mitologia egípcia do coração deles, agora ele vai usar a mitologia babilônica para esse propósito? Então não há nenhum sentido disso. Moisés está justamente tirando toda e qualquer mitologia do coração do povo, seja babilônica, egípcia ou assíria, em qualquer aspecto que tivesse no coração deles. Moisés estava ali com Gênesis tirando do coração deles esses princípios, essas mentiras que eles aprenderam. Aí só uma imagem para ilustrar o verso 2, que é a ideia de Deus criar os elementos básicos e principais, e a partir deles então vai formando os demais. Na minha opinião, entender Gênesis de 1 a 3 é o fundamento para você compreender o restante da revelação. Se você não entender Gênesis de 1 a 3, você não vai conseguir entender o restante. Não entender como que foi a criação, como o homem foi criado, para o que ele foi criado, a aliança que Deus fez com o homem lá no Éden, e como o que aconteceu com a sua queda, os efeitos da queda, as maldições ali, e a promessa do Redentor, tudo contido no capítulo 3 de Gênesis. Então isso é muito importante, porque sem entender esses aspectos, nós não vamos entender as demais coisas que a Escritura vai ampliar na sua revelação progressiva. Então por isso eu estou trazendo para os irmãos essas informações, apenas para que vocês possam adquirir mais conhecimento e ao ler as Escrituras a partir dessa perspectiva de progressividade. Então o que eu estou mostrando aqui é então o verso 1 é o resumo, o verso 2 até o 31 são os detalhes de todo esse processo da criação. Em resumo, tudo é isso que eu estou dizendo. Sem forma e vazia, que às vezes não é bem entendido, significa algo que não estava habitável para o homem. Você tem que entender que a narrativa de Gênesis capítulo 1 e 2, qual que é a ênfase ali, qual que é o foco principal? É mostrar como Deus criou o homem e criou o habitat para que ele pudesse viver. Então quando diz que a terra estava sem forma e vazia, ela ainda não estava em condições de ser habitada. É justamente no sexto dia em que Deus completa
todas as questões relacionadas a este habitat. Quando você olha lá, por exemplo, lá diz que Deus fez a porção seca aparecer. São os continentes que eram unidos. Nós sabemos, eu acho que tem um slide mais para frente ali, que eu vou mostrar a separação dos continentes que ocorreu com o dilúvio. Então, nessa Pangeia, que é essa porção seca toda, então estava ali o jardim no Éden. O Éden era toda a terra. Agora, o jardim é onde Deus encheu das mais belas coisas, para que o homem pudesse desfrutar. Não que o restante não fosse perfeito, mas ali era onde estavam as maiores delícias do Senhor para o homem. Tanto é que você tem em Gênesis o jardim no Éden, e quando você vai para Apocalipse, você é Jerusalém. Não é isso? Você então tem uma cidade edificada por Deus, para que o povo de Deus possa ali prestar culto ao Cordeiro e ao que está no trono. Então você vê que o jardim do Éden era um símbolo da comunhão de Deus com o homem, onde Deus andava com o homem. E a cidade de Jerusalém, lá em Apocalipse, também é o mesmo sentido, mas pleno e consumado. Por isso que quando o homem pega contra Deus, ele é expulso do jardim. Expulso do jardim significa essa separação do homem de Deus. Ele está agora expulso da presença do Senhor, no aspecto de comunhão. Mas ao mesmo tempo, se o homem permanecesse no jardim, ele comeria da árvore da vida, e ele então não poderia ser redimido. Então nós temos o aspecto judicial de Deus em expulsar o homem do jardim, mas temos também a misericórdia de Deus nessa própria expulsão. Correto? Vamos lá. Lá em Isaías 45, 18, alguém lê, por favor, Isaías 45, 18. Ele vai mostrar que a terra não foi criada um caos, como alguns críticos querem apresentar esse texto, dizendo que sem forma e vazia significa que a terra era um caos. E aí até alguns teólogos querem adaptar isso ao evolucionismo, para dizer que isso é o Big Bang. Mas veja aí o que Isaías diz, 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Esse é o processo que você tem em Gênesis. Deus cria, forma os elementos principais para que pudesse torná-la habitável. Esse é o princípio que está aqui. Aliás, existe uma lei da termodinâmica que diz que tudo parte do organizado para o desorganizado. Se você compra um carro zero, ele se deixa na garagem, ele vai partir para o desorganizado. Ele vai ter problemas, ele vai à lataria e assim por diante, no decorrer dos anos. Então tudo parte do organizado para o desorganizado. Então nós temos Deus criando todas as coisas perfeitas e com a queda partindo para o desorganizado. Lógico que esta lei está ligada aos efeitos da queda, porque se não tivesse queda não teria desorganização, teria sempre organização. Tudo parte, vida gera vida. Nós temos Deus, que é a própria vida, gerando vida, criando vida. Esses são os princípios que nós vemos claramente em Gênesis capítulo 1. Então nós temos aí na narrativa, verso 1, céus e a terra, verso 2, criação e detalhes do nosso habitat terra. E é só para um slidezinho aqui. Verso 1 fala da criação dos céus, mais a terra. Verso 1. Verso 2 fala da criação da terra. Entendeu? Esse é o princípio, do 2 ao 31, na verdade seria melhor slide. Então, só para conhecimento, primeiro dia, criação da luz. Segundo dia, água e céus divididos. Terceiro dia, terra, mares e vegetação. Quarto dia, luzeiros, sol, luas e estrelas. Quinto dia, peixes e pássaros. Sexto dia, animais terrestres e o homem. De modo bem resumido, é essa estrutura que nós temos no capítulo 1.
O habitat para o homem foi criado progressivamente, porque, Deus vai separando, vai formando, vai criando, para que o clímax dessa criação do habitat seja o sexto dia. Então é progressivo. Os 3 primeiros dias envolveram a formação da terra, se você olhar aí, os 3 primeiros dias envolvem a formação da terra, os últimos 3 dias envolvem a ocupação da terra. Olha que interessante, né? Os 3 primeiros envolvem a criação, a formação da terra, e os outros 3 dias envolvem a ocupação da terra, dos mares e tudo que envolve a terra, vida na terra. Capítulo paralelo, capítulo 1 e 3. O capítulo 1 enfatiza que a criação era boa aos olhos do Senhor. Esses versos nos mostram isso. Então o capítulo 1 enfatiza bastante essa questão de que Deus olhava tudo que Ele havia criado e dizia que era bom, conforme Ele havia decretado. Aí você vê outra coisa, planejamento, Deus planejando e executando. Deus planejou na eternidade e executa no tempo e no espaço, na criação. Capítulo 3 enfatiza as maldições decorrentes da queda no homem, nesses versos aí. Então você tem um paralelo. No capítulo 1, você tem vida, você tem bênção, você tem Deus falando que Ele fez era bom. No final, no verso 31, diz que era muito bom, no resumo de tudo. Capítulo 3, você tem maldições, você tem morte, você tem queda devido à desobediência do homem. Só um detalhe no capítulo 3, né? Quando você olha o capítulo 3, você vê que o pecado ele ocorre a partir de uma função completamente contrária à que Deus estabeleceu. Como? Você vê a serpente dominando a mulher e a mulher dominando o homem. Não é assim? Agora, a serpente, como criação de Deus, deveria ser dominada pelo homem e pela mulher. A mulher deveria ser liderada pelo homem, e ela lidera o homem. Veja que o pecado, ele causa toda essa disfunção naquilo que Deus ordenou. Agora, quando Deus fala, qual que é a ordem que Deus faz? Deus fala primeiro para quem? Para o homem. Depois ele fala para quem? Para a mulher. Depois ele fala para a serpente. Percebe então que ele faz... Ele fala na ordem certa, embora o homem pecou, fazendo com que as funções fossem desobedecidas. Agora ele fala, amaldiçoa de acordo com a ordem que ele mesmo colocou. Um outro aspecto que nós encontramos aí: quem abençoa e quem amaldiçoa é Deus. Não é um detalhe importante? Porque se pensa que é o diabo. E não é o diabo, o próprio diabo é amaldiçoado. Ele está debaixo da ira, do juízo de Deus. Quem amaldiçoa é Deus. O que é amaldiçoar? Deus exerceu o seu juízo sobre os culpados. Não é Deus ser agente da maldição, mas Deus exercer o justo juízo sobre aqueles que pecaram contra Ele. Porque o dia que comer desta árvore, certamente morrerás. E ele comeu. Então agora a terra é maldita por tua causa. Por quê? Porque Adão representava a criação diante de Deus. Maldita é a terra por tua causa. Em Romanos 8, Paulo diz o quê? Que a criação geme como que dores de parto esperando o dia da redenção. Ela foi entregue, isso involuntariamente, Paulo diz. E não é porque ela tenha errado, até porque não é um ser moral, mas é porque aquele que a sujeitou, aquele que a representava, pecou contra Deus. Mas assim como Adão era representante da criação diante de Deus, o segundo Adão também é, que é Cristo. Então quando Cristo voltar, a criação será redimida. Por isso, a nossa eternidade não é céuzinho na nuvenzinha. A nossa eternidade é novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Como Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 3, como está em Apocalipse,
Então a nossa expectativa e a natureza, a criação geme, porque na ressurreição do Senhor Jesus, Ele venceu a morte, venceu todas as maldições e garantiu essa vitória, mas ainda não consumada. Ela será quando Ele voltar, porque Ele é o segundo Adão. Então a redenção não é apenas para os filhos de Deus, a redenção também é para a criação de Deus, que terá que ser destruída para ser reconstruída de uma forma definitiva e consumada. Então veja que como Gênesis 1 a 3 nos dá toda esta base para podermos entender essa questão toda. Vamos lá. Entendendo o verso primeiro, céus e terra significam, acho que aqui quer dizer, eu vou repetir, na verdade, tudo que Moisés está dizendo no verso primeiro é que os seus leitores conheciam que é aquilo que eles podiam contemplar, como nós também podemos contemplar. Não, isso aqui já está repassado. Vamos passar para frente. Isso aqui é interessante. Voltando. No princípio, terra, criou terra. Então, o que eu destacar aqui é o seguinte: olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, verso 2, estava sem forma e vazia. Então, qual que é o propósito da narrativa do texto? Falar dos céus ou falar da terra? Qual o propósito da narrativa do capítulo 1 de Gênesis? Falar dos céus ou da terra? Da terra. É da terra. Deus quer falar para nós sobre a terra, sobre o nosso habitat, sobre a nossa realidade, sobre o seu plano para nós, sobre o pecado do homem, sobre a promessa de redenção. Deus não está querendo falar sobre, saciar a nossa curiosidade sobre o mundo angelical, para discutir sobre o mundo angelical, em que momento os anjos foram criados, e assim por diante, embora a Bíblia vai nos dar algumas diretrizes acerca deste assunto, naquilo que é importante a gente saber. Mas infelizmente o mundo evangélico, porque é místico, quer saber sobre os anjos e não sobre a terra, sobre os anjos, e aí até tem pastor que anda com o anjo da guarda no banco da frente, né? Vocês sabem disso, né? Tem pastores aí famosos que no banco da frente ninguém senta, nem esposa, é o anjo dele. Então esses misticismos todos, eles acontecem justamente porque não se percebe, ou não quer se perceber, o propósito da Escritura, que é mostrar a nossa relação com Deus, como ela foi afetada pela queda, e como ela será restaurada em Cristo Jesus. E aí nós temos a terra, que aqui é a união de todos os continentes, as Américas, a África, a Ásia, a Europa e a Ásia, e a América e a Oceania, e os polos, sul e norte, para mostrar o seguinte: isso aí até evolucionista concorda, que os continentes eram uma pangeia, que houve uma separação. A discordância está quando isso ocorreu. Aí o evolucionismo, obviamente, não acreditará que isso ocorreu no momento em que teve o dilúvio. Mas vamos lá, só para informação, como eu disse aqui, é para acrescentar conhecimento. Nós temos aqui, isso aqui é tirado foto de satélite. Então, debaixo da água existe essa ruptura, existem essas cordilheiras aqui debaixo da água, dizem que maior, mais altas do que a dos Andes, debaixo da água, nesse meio aqui, onde era o Nilo. E aí, Adalto Lourenço, quem gosta disso aí, pode pesquisar o Adalto Lourenço, que falará com muito mais propriedade que eu, até porque eu tirei do que ele fala, isso aqui. Então, só apontando para vocês aqui, onde estão as rupturas. Então, qual que é a nossa interpretação bíblica e científica desse fato? Quando você vai lá na narrativa do dilúvio, você tem dizendo que as comportas do céu se abriram, naturalmente chuva, e também vieram a água do abismo. O abismo é embaixo, então não tem como pensar de uma outra maneira. Então as placas, chamadas placas tectônicas, elas se chocaram de uma forma muito violenta, promovida por Deus, pela ação do Senhor para juízo, e aí fez com que esses continentes se separassem. Quando eles pararam, atrás aqui da América do Sul, formou a Cordilheira dos Andes, e aqui atrás também formou uma outra, que eu não sei o nome mais. Tem uma outra na Ásia ali, aqui na Ásia, que também foi formada.
Então isso tudo demonstra o quê? O que é importante para nós aqui? Que a paisagem, o clima que nós temos, ela não é a mesma que Adão contemplou depois da queda. Então o mundo pré-diluviano era um, o mundo pós-dilúvio é outro. Compreenderam? Pré-diluviano, quando Adão sai lá do jardim, não quer dizer que ele já saiu, já encontrou um deserto lá. Não, a terra vem se degenerando, vai sendo prejudicada ao longo do tempo. Quando ele sai, ele encontra uma terra ainda perfeita, que vai agora dali em diante caminhar para uma imperfeição cada vez maior, até pela influência do próprio homem. Mas o clima em que as pessoas pré-diluvianas viveram ali favorecia bastante a cicatrização, a saúde e assim por diante, até por esta razão que viviam 800, 900 anos, até para que pudéssemos ter uma média mais baixa de idade, é necessário começar com uma média bem alta, para depois ir caindo. Então recomendo a vocês para assistirem no YouTube com Adalto Lourenço lá, Dilúvio. Ele vai explicar isso cientificamente, com argumentos bem interessantes, de acordo com o que a narrativa bíblica fala. Então vai bem jóia, bem legal mesmo, e aí vai falar com bastante propriedade essa questão toda. Mas eu concordo com ele, acho que as suas argumentações estão corretas. Inclusive ele diz uma coisa que nos surpreende. Ele diz assim que provavelmente, ele faz as contas lá, que não é minha área, ele faz lá mostrando que provavelmente podemos afirmar, diante das evidências, que na época de Noé existia quase 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão? 1 bilhão. E aí ele diz, imagine a pressão que Noé sofreu. Agora, argumento meu. Quando existem algumas... Eu vi uma reportagem uma vez que demonstra que existem pirâmides debaixo d'água. Só que eles abafam essa notícia porque aí teria que ser reescrita a história. E essas pirâmides, elas estão alinhadas. Então existem... Isso não foi nenhum programa evangélico, nada. Um programa de pessoas da área. E aí alguns estudiosos diziam, não, elas são pirâmides mesmo, tem toda uma estrutura de pirâmide, não há como negar isso. A questão é que negada porque teria que reescrever a história. Quando você pega as pirâmides dos... eu sempre confundo, que está no México é Inca ou Maia? No México é os Incas, né? Tem a pirâmide lá em Machu Picchu, que ela dá na mesmo alinhamento da Kelps, acho que é Kelps, a pirâmide maior do Egito, lá, da mesmo alinhamento. Hã? Pirâmide de Gizé? Mas eu acho que chama Kelps, alguma assim, a pirâmide lá maior. Kelps é maior. Kelps, né? A Kelps. Então, da mesma alinhamento da Kelps. E aí a questão é, como que isso pode ter... Aí os entendidos, sábios entendidos, afirmam que foram extraterrestres que fizeram isso, né? Mas agora falando, na minha limitação de conhecimento, na minha teoria, que eu nunca vi nada sobre esse assunto, deve ter, mas eu nunca li nada sobre isso. Eu acho o seguinte, veja se a minha teoria não é meio doida. Olha só. Entendo eu o seguinte, se você pegar o mundo pré-diluviano, você tem ali, no capítulo 4 de Gênesis, uma grande tecnologia sendo desenvolvida. Você tem agricultura, metalurgia, você tem urbanização, os descendentes de Caim, no capítulo 4. Você tem também os filhos de Deus, no capítulo 5, no capítulo 6, e dentre eles Noé, porque você imagina só, Noé desenvolveu uma engenharia naval. Ele fez uma arca de 180 metros, de 3 pavimentos. As caravelas aí não são nada, isso é coisa recente. Atravessaram aí, mas agora para você fazer uma arca daquele tamanho, para aguentar a pressão de um dilúvio, de um tsunami global, não é coisa fácil. Você pode ter um manual de Deus lá, gastar mais de 100 anos como ele fez, mas eu não faria. Tem que ser um camarada muito inteligente, muito entendido, para fazer algo tão brilhante como ele fez. Então você tem um grande avanço de conhecimento ali no pré-diluviano, que vai exatamente contra tudo aquilo que o evolucionismo ensina, do homem das cavernas,
besteiras todas. Então você tem ali um homem muito avançado. Quando você chega no período pós-dilúvio, você tem ali os continentes sendo habitados pelos filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, e você tem a Torre de Babel, no capítulo 11, não é? É uma grande edificação. Mas quem que levou esse conhecimento de edificação para eles? Entendo eu que foi Cã. Porque é da descendência de Cã que a maldição, os filhos da serpente, descendentes da serpente, continuam desobedecendo a Deus. Então entendo eu que Cã levou esse conhecimento, porque ele viu isso antes do dilúvio, que na minha teoria são as pirâmides construídas antes do dilúvio. Essas que estão debaixo d'água, alinhadas porque eram a Pangeia. Então a terra estava próxima, não estava distante. Então o México não estava longe, estava junto ali, na mesma proporção, junto, uma porção de terra só. É muito doido? Mas não sei. É a minha teoria, né? Até agora não vi nada que pudesse mudar a minha opinião. Mas isso não modifica em nada a nossa fé. É só uma questão só uma reflexão aqui para a gente fazer. Podem concordar ou discordar, isso não tem problema nenhum, né? É só uma questão de curiosidade. Então nós temos aí a ruptura da Pangeia, que durou menos de 3 horas. Uma coisa interessante, que nós temos a fossilização de um mamute, que é esse aí, com uma presa na boca. Olha, como que ele pode ter sido fossilizado tão rapidamente, não deu tempo nem para soltar a presa e correr? Só um dilúvio pode explicar isso. Aí nós temos um mamute, não aquele com a presa na boca, mas temos um aí fossilizado perfeitamente. A fossilização dentro do evolucionismo demora muito tempo para ocorrer. Nós temos uma fossilização imediata praticamente. São informações. O habitat do homem, que seria o Jardim do Éden, nenhuma obra de paisagista do nosso tempo pode ser comparada à beleza do jardim pintado. Isso aqui é uma declaração do Dr. Heber Campos, no livro dele, Habitat. Ele escreveu vários livros sobre habitat, antes da queda, depois do paraíso, bem interessante, vale a pena comprar, ele trata bem essa questão de forma sistemática. O jardim de Deus tinha abundância de tudo que era indescritivelmente belo. O clima era ideal, a fragrância das flores, tudo era perfeito. Tudo, não dá nem para a gente imaginar. Dá para a gente imaginar alguma coisa perfeita? Tudo que nós conhecemos tem algum nível de imperfeição. Por isso que Paulo diz que o que Deus preparou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É algo muito além da nossa capacidade de imaginação. Nem o melhor filme de Hollywood poderia transmitir uma ideia próxima do que nos aguarda ou do que era antes. Então a beleza desse jardim é extraordinária. Tudo manifestava o que? A glória de Deus. Se hoje ainda nós podemos afirmar que o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, imagine isso perfeito. Imagine agora quando tudo for restaurado, a glória de Deus. Hoje, como crentes, que nós vamos estudando a palavra de Deus, você olha a criação, quando você vai num lugar bonito, e você olha como Deus é maravilhoso, né? Quando você tem um primeiro contato com o mar, aí você faz igual mineiro, ei, corgão! Mineiro, goiano também fala, mineiro fala corgão, né? Córrego, fala córrego. Aí vê o mar, fala, ei, corgão! De Deus! Então você fica, eu lembro quando eu não falei corgão quando eu vi o mar pela primeira vez, né? Mas um amigo meu falou, lá no seminário, que era de Minas. Eu já estou brincando aqui, mas ele falou, ei, corgão! Mas quando eu vi o mar pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Eu acho que não há como não ficar quem vê pela primeira vez. Aquela água que não avança, vai exatamente onde tem que ir, é algo maravilhoso demais. E eu fui na Betioga ainda, imagina, fiquei impressionado, que é um lixo, né? Mas depois pude conhecer outros lugares mais belos.
Mas é algo extraordinário, nós somos confrontados com essas coisas, e nós vemos, e como crentes, a nossa ótica é glorificar a Deus. Agora imagine quando nós estivermos com os nossos olhos completamente purificados, e a terra toda perfeita, como nós iremos glorificar a Deus ao ver a sua criação? Um amigo meu, quando eu era seminarista, um presbítero de uma igreja que eu fui seminarista, ele era um executivo e ele foi até a França pela empresa dele, e ele foi a um palácio lá que os reis da França viviam. E ele falou algo que me chamou bastante atenção, dizendo o seguinte, que lá no jardim do palácio tinha 2 jardineiros, um do dia e outro da noite. Por quê? Porque o da noite, ele tinha que fazer alguma coisa no jardim, para que o rei da França, que não tinha nada o que fazer, pudesse andar e descobrir no jardim algo que o surpreendesse, que o jardineiro fez. E assim era feito também pelo outro. Usando essa ilustração, imagine o homem, Adão, lá no jardim perfeito, criado por Deus, descobrindo as belezas escondidas ali, manifestando a glória de Deus em cada uma dessas descobertas. Deveria ser assim se não fosse o pecado, o homem olhar para a criação de Deus, dominando essa criação e usando para a glória do Senhor, desenvolvendo uma cultura que o glorificar. Vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo, nesse material de criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos essas maravilhas reveladas na palavra de Deus. Ainda sobre o habitat humano, a criação do jardim foi a expressão da bondade de Deus para com a sua criatura. Então, a criação do jardim é a manifestação da bondade de Deus para com a sua criatura e não da graça de Deus, porque a graça de Deus é em Gênesis 3,15. Importante entender isso. A graça ela é redentora e ela é a partir da queda do homem. Antes é a bondade de Deus para com a sua criatura. A reconstrução do paraíso será a expressão do amor perdoador de Deus para com a sua criatura redimida. Então a recriação de todas as coisas será essa demonstração desse amor redentivo, desse amor imensurável de Deus por nós. O Dr. Van Groningen tem um livro que ele escreveu chamado Da Criação à Consumação. São 3 volumes, onde ele mostra que Deus, ao criar, ele abre um palco para manifestar a sua glória. E a consumação, então, é a plenitude dessa manifestação de Deus. Então nós temos na Escritura um palco aberto, da criação à consumação. E essa perspectiva muda toda a nossa visão da vida, de tudo, porque aí você consegue entender que a nossa vida cristã é como peregrinos e forasteiros, como Pedro disse. E nessa caminhada rumo à consumação, é que nós enchemos o nosso coração de esperança, de alegria, e sabemos que todas essas coisas que ocorrem na nossa vida, boas e ruins, elas são transitórias. Aliás, C.S. Lewis fala algo muito interessante, que nosso caminhar com Deus, nós é como se estivéssemos num deserto, e aí de vez em quando Ele nos deixa ficar numa estância, num lugarzinho assim para dar uma descansadinha, mas nós não podemos confundir isso com um lugar definitivo. Ali é só para dar um fôlego. Imagina aqueles maratonistas, os atletas, que tem uma maratona que fazem no deserto, aquele programa Planeta Extremo, acho que é um negocinho, né? Mostrou, lembram disso, viu? Tem uma maratona lá no deserto, e aí muitos desistem, aquela dificuldade, aí o camarada chega e para em alguns pontos para poder tratar os pés, tomar uma água, ser atendido ali e depois continuar no dia seguinte a sua caminhada. E aí o que eu achei interessante daquilo lá é que a emoção que eles sentiram ao ver não só chegar, mas se ficaram esperando os demais para chegarem. E eles estavam torcendo, não importava se era em primeiro ou em 20º, 30º lugar, não importava nada disso. O importante para eles, a emoção, era ver os demais chegando também e terminando a corrida. Eu vi aquilo, eu imaginei a vida cristã. Não importa quem chegou primeiro, importa chegar. E entender que a alegria e a emoção, quando nós chegarmos
no final da nossa caminhada em Cristo, final aqui, né? Não da vida eterna, mas nossa caminhada olhando para o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, que utiliza uma linguagem atlética ali, de um atletismo, para mostrar que temos que desembaraçar de todo o peso e pecado e correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Então, eu quando vi aquela prova, não teve como não associar a esta, como ilustração a esta caminhada que nós temos. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nessa caminhada vamos enfrentar todo tipo de obstáculo, mas vale a pena continuar, e nós devemos torcer para que os outros continuem. E sabemos que, aí no caso, né, como reformados, sabemos que vão terminar a corrida, porque são preservados por Deus, e eles vão terminar a corrida, porque Deus preservará, e por serem preservados vão perseverar. Essa é a grande maravilha de nós sabermos que Deus cumprirá as suas promessas redentoras. O custo da reconquista do paraíso foi preço de sangue, o sangue de Deus. Quando Paulo falou lá para os presbíteros de Éfeso, nas praias de Mileto, ele disse que eles deveriam atender por eles mesmos e pastorear a igreja de Deus que foi comprada pelo seu sangue. Então ele fala que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus, ou seja, mostrando claramente que Jesus é Deus, como nós bem sabemos, e é sangue do próprio Deus que comprou a igreja, e comprou esse direito de reconquista, de restauração que será consumado na volta do Senhor Jesus, como segundo Adão. Devemos ansiar por essa reconquista do jardim de Deus, conforme Romanos 8, do verso 18 a 21. Não só a criação anseia, mas nós devemos ansiar por isso. Devemos ansiar de todo o nosso coração. Isso eu acho, não tenho certeza, isso é libertador. Quando você anseia por essa redenção final, te faz desvalorizar coisas tão superficiais que muitas vezes escravizam o nosso coração. E aí você vê que essas coisas todas são transitórias e que nosso olhar deve ser para frente. Por mais que a gente possa viver aqui, são poucos em comparação ao que nos aguarda. Então, entendo que essa visão de peregrinação que os patriarcas tiveram, conforme Hebreus 11 nos fala, faz com que nós possamos suportar as aflições do nosso tempo. Se vocês lerem lá 1 Pedro vai falar disso para uma igreja que estava passando por grandes perseguições, e vai mostrar exatamente que deveriam aguardar essa viva esperança que é fundamentada na vitória de Cristo sobre a morte. É o mesmo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz, desafia a morte: onde está a morte, a tua vitória? E aí ele diz que a nossa vitória está em Cristo Jesus, e portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Por que o portanto? Por que o portanto? Ele já havia, é o finalzinho da argumentação dele, de tudo que ele falou sobre a ressurreição, nossa vitória, e nós seremos transformados no último dia, nosso corpo será transformado, no suar da trombeta, no piscar e abrir de olhos. Ele diz, diante disso, fiquem firmes, inabaláveis. O trabalho de vocês tem um grande valor, não é vão. Essa é a motivação do crente. Essa deve ser a nossa motivação, é escatológica. Escatologia começa em Gênesis 1. A partir do momento que ele cria, nós vemos ali então que depois há uma promessa. O Dr. Vandrão fala uma coisa muito interessante. Fala assim, isso está lá em Hebreus 4. Quando Deus faz, cada dia que Deus cria no capítulo 1, termina a sua criação naquele dia, ele fala que era bom, não é? Quando ele chega no final de tudo, os 6 dias, que ele cria todas as coisas, ele fala, este era muito bom. E aí então Deus, capítulo 2, no 7º dia ele descansa. E descansar não quer dizer logicamente que Deus cansou, mas que ele cessou a obra da sua criação. Mas você não tem no 7º dia
Deus dizendo que era bom, ou ele fazendo qualquer menção de finalização, no sentido assim de dizer que ele tenha criado alguma coisa, porque ele cessou de criar ali. O que nós percebemos é que no sétimo dia é como se ele ficasse em aberto, não para a criação, mas em aberto para descanso, apontando para um descanso maior. O que Hebreus 4, se não me engano é 4 mesmo, ele vai falar que a criação ali, o sétimo dia, o descanso ali, depois da criação, e vai trabalhando isso progressivamente, aponta para um descanso final, que é quando Cristo voltar. Então você tem na própria criação ali, já indícios apontando já para um descanso, para uma escatologia, para uma consumação final. Até porque a narrativa foi feita depois da queda. Então já contemplando os efeitos da queda e também as promessas de redenção. Por isso Moisés escreveu para falar isso, da redenção em Cristo Jesus. O foco é a redenção em Cristo, a semente da mulher. É o capítulo 4 mesmo, Hebreus 4? No versículo 8, ele vai citar Josué, ele diz assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Joia. Então ele mostra quando Josué conquista a terra, e Josué aponta para Jesus como conquistador da terra, mostrando que aquela terra apenas apontava para a terra final. Os versos anteriores, esse é o 8. Isso. Acho que os versos anteriores falam da criação, se não estou enganado aí. Em Hebreus 4. Fala aí, pode ler, por favor, pastor. Quer que comece do primeiro? Vamos começar aí, vamos ler? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então as boas novas foram pregadas no Antigo Testamento. Só que alguns se mantiveram incrédulos quanto a essas promessas. Então, boas novas é o Evangelho. O Evangelho foi pregado no Antigo Testamento. Continue, por favor. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Agora veja onde que o autor está começando aqui a mostrar do descanso de Deus. Onde é apontado inicialmente? Na criação. Não vê nem claramente? Ele está interpretando. Ele está dizendo, ele está citando lá em Gênesis capítulo 2, e descansou Deus no sétimo dia. Continue, pastor. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Ele está citando o Pentateuco, precisa do mesmo lugar. Ele está afirmando o Pentateuco, porque o povo de Israel, aqueles que mantiveram-se rebeldes e incrédulos, não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Veja, agora ele cita Davi. Agora vai lá na frente e mostrar que também Deus falou através de Davi, para que o povo na época de Davi não endurecesse o coração como fizeram aqueles, para que entrasse no descanso, a progressividade da revelação. Deus começou lá no jardim, quando Deus cessou a sua criação, e agora ele vai percorrendo a escritura para mostrar que aponta para um descanso final. Aí depois o verso 8 vai falar de Josué, que foi lido anteriormente, e aí só terminando aqui, portanto, verso 9, resta um repouso para o povo de Deus. O que o autor está mostrando? Que desde Gênesis Deus está mostrando escatologicamente que há um repouso final para o seu povo. Ou seja, escatologia de Gênesis e Apocalipse. Sem entender isso, não se entende nada.